E aí, galera do YouTube, tô de volta por não sei quanto tempo, mas enfim, eu espero que vocês gostem dessa seleção de vídeos que eu tô propondo, que eu tô preparando, em que eu não sei se eu vou chamar de versões ou formatos, que basicamente consiste em mostrar formatos diferentes de uma mesma obra. E já adianto vocês que eu comecei com Slam Dunk, porque entre eles eu achei que seria bacana, até porque Real tá sendo lançado, que tá aqui do lado. E sei lá, porque eu gosto. O intuito do vídeo em si é ser mais informativo e mostrar a diferença entre eles, não necessariamente dizer qual é o melhor, apesar de que eu tenho as minhas preferências, óbvio, mas é para ser mais informativo, porque muita gente não sabe que existem algumas versões mais antigas e eu fui atrás de algumas justamente para fazer esses vídeos. E também porque eu gosto de ter outras versões, mesmo que algumas sejam capengas, eu gosto de, sei lá, folhear, ver as diferenças. É interessante acompanhar o mercado de certa forma, mesmo que você ache que é gastar dinheiro. Mas é isso que significa ser colecionador, não é? Buscar coisas que normalmente as pessoas não têm interesse, enfim. Chega de enrolação e bora ver a diferença entre os dois Slam Dunks. No Brasil, basicamente, nós tivemos duas versões. Na direita, a da Conrad, e na esquerda, a da Panini. A da Conrad, ela é um pouquinho mais baixa, mas em compensação ela é um pouquinho mais larga. Então, basicamente, eles têm o mesmo tamanho. É a grande diferença na lombada, porque a Panini tem muito mais páginas. A primeira versão, então, totalizou 31 volumes no período de 2005 a 2008, praticamente no início de 2008. O valor de capa foi de R$ 9,90 do início ao fim. Aqui, então, toda a ficha técnica das pessoas que participaram dessa edição quando foi lançada. Essas informações são muito legais para você comparar. O que eu provavelmente menos gosto é a capa, em que não é um capa cartão. Não tenho exatamente uma certeza, mas parece muito mais um papel foto fosco. Enquanto as páginas passam, eu vou comentar um pouco sobre a história, que eu acho que você já deve conhecer, mas é muito simples também. Aqui a gente tem um Sakuragi deixando de ser delinquente para ser um esportista, ou melhor, um jogador de basquete. Por mais simples que seja, a história é muito bem desenvolvida, com tons de humor muito certeiros e, claro, a emoção de cada partida. Você já conhece outras obras do Messino e essa aqui não é diferente. Esse primeiro volume termina com 199 páginas e num clima muito tenso. O papel, como vocês puderam ver, é jornal. Apesar disso, ele ainda está bem conservado, digamos assim. Não tendo nenhuma mancha já é um alívio, porque convenhamos, ela é antiga e ela podia estar muito pior, toda manchada, enfim. Um dos problemas dessa edição, com certeza, foi o tempo em que essa cola simplesmente deteriorou, porém ela continua segurando essas páginas, além dessa mania de colocar essas propagandas que ninguém queria ver no verso das capas. Mostrar um pouco do miolo, ele era só colado, não era costurado, e é algo que continua acontecendo com frequência nos mangás hoje em dia, que é esse esmagamento das folhas na lombada e que fica muito estranho, além de danificar um pouquinho o mangá, de certa forma. Não tive muito o que fazer essa capa brilhante. E a última edição, então, trazida pela Panini, começou a ser lançado em 2016 e foi até 2020, com um total de 24 volumes, que os últimos dois eram praticamente impossíveis, ainda bem que teremos a reimpressão. A minha, pelo menos, eu já garanti na primeira versão. E tem que admitir que esse contraste na capa de brilhoso ali ficou bem legal. Aqui, finalmente, a gente tem uma capa cartão com orelha nos dois lados e algumas páginas coloridas e essa aberração, que não aconteceu só nesse volume. Pena, porque era muito bonitinho o conceito e tudo mais. Esqueci de comentar sobre os índices, eles têm uma pouca diferença. A Panini resolveu botar os originais e a tradução do lado, enquanto a Conrad só colocou a tradução, deixou assim, mais algumas páginas coloridas, e aí sim a gente vai para a mesma história, que dá para ver a diferença grande, que temos um papel offset bem branquinho e com pouca transparência. Eu imagino que esteja nos 100 gramas ou 90 talvez. Também ajuda o traço mais leve do autor, não tão carregado no preto, que deixa menos transparência também. Eu nem preciso falar que você que é fã de basquete deve ler tanto Slam Dunk quanto Real, são duas obras
maravilhosos. Se não gosta, tenho certeza que lendo ele você vai sentir vontade de jogar basquete. A edição da Panini terminou com 235 páginas, como eu falei, bem maior que a primeira versão, por isso que também tem capítulos a mais, óbvio. Aqui nós temos notas, que não temos na primeira versão, o famoso glossário, para você entender jogadas e outras coisas relacionadas à história ou à cultura pop. E aqui então tem uma ficha técnica de todas as pessoas que participaram dessa edição. Embaixo está dizendo que foi lançado em outubro de 2016. E olha só quem aparece também, o aviso de que você está lendo no lugar errado, coisa que não tinha na primeira versão. E que o verso das capas é totalmente branco, eu achei meio broxa. Nessa edição em específico não tive problema com a lombada, ela tá bem retinha. Por conta da orelha ela acaba virando um pouco mais. Porém eu fico muito receosa com volumes grossos que não são costurados. E aqui eu resolvi separar algumas imagens para vocês verem a diferença. Na verdade não tem tanta no formato. As duas são bem fiéis, com exceção da parte escrita que, olha, tem que dizer que eu prefiro a da Panini, dá muito mais emoção. E aqui uma das partes mais divertidas do mangá não tem muita diferença, na verdade. Basicamente a cor da página e as letras, o resto é tudo igual. Basicamente, se o preço valer a pena, eu diria para comprar a da Panini, que é muito mais bonita. Parece eu falando mais a verdade. E por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Diz aqui embaixo qual outros vocês gostariam de ver. Não sei se eu tenho todos. Não tenho todos. Eu tenho certeza que eu não tenho todos. Mas enfim, vou tentar trazer a melhor coisa que dá. Até eu tenho algumas versões importadas. Por exemplo, One Piece tem 3 versões, mas eu tenho, tipo, o livro de receita do Sanji. Então, vou aproveitar e mostrar algumas outras coisas importadas ou que são relacionadas à obra em si e que eu tenho. Né? Eu sei que existem outras coisas, mas eu não tenho, então eu vou mostrar porque eu tenho, óbvio. Enfim, deixa sua sugestão aqui embaixo e até a próxima. Fui!